Levítico, capítulo 8. Com a ajuda de Deus, vamos ler o capítulo do livro de Levítico, a consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, capítulo 2, toma Arão e aos seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Versículo 3. E junta toda a congregação à porta da tenda da congregação, e faz, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenaram a congregação. Ajuntou-se à porta de tenda da congregação. No versículo 5. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Versículo 6. E Moisés se fez chegar a Arão e os seus filhos, e os levou e os lavou com água. Versículo 7. Ele vestiu a túnica e cingiu com cinto e pôs sobre ele e o manto. Também pôs sobre ele o afode e cingiu com o cinto lavrado do afode e os apertou com ele. Versículo 8. Depois pôs-lhe o peitoral e pondo no peitoral um urim e um tumim. Versículo 9. E pôs uma mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 10. Então Moisés tomou o azeite de unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. No versículo 11. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-lo. No versículo 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. No versículo 13. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhe as tiras, como o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. No versículo 15. E o degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar, e depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. No versículo 16, depois tomou toda a gordura que está na fissura e o redenho do fígado e os dos rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. No versículo 17, mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, e fez chegar ao carneiro do holocausto
E Arão e os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. No versículo 19, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. No versículo 20, partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e as gorduras. Porém, a presura e as portas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto do cheiro suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. No versículo 22, depois fez chegar o outro carneiro e o carneiro da consagração, e Arão com seus olhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E no versículo 23, e o degolou. E Moisés tomou o seu sangue e o expôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. No versículo 24, também fez chegar ao filho de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. No versículo 25, e tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na presura e o redenho do fígado, e ambos os rins e a sua gordura e a expandua direita. Versículo 26, também dos cestos dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. No versículo 27, e tudo isto pôs na mão de Arão e nas mãos dos filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. No versículo 28, depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar e sobre o holocausto, e está fora uma consagração. E estas foram uma consagração por cheiro suave, a oferta queimada ao Senhor. No versículo 29, e tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 30, tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos, como ele, e o santificou a Arão e os seus vestidos, e os seus filhos, e os vestidos de seus filhos, com ele. No versículo 31, e Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da congregação.
como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. No versículo 32, mas o que sobrejar da carne e do pão, queimareis com fogo. No versículo 33, também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias ele vos consagrará. No versículo 34, como se fez nestes dias, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. No versículo 35, ficarei, pois, à porta da tenda, congregação dia e noite, por 7 dias, e farei guarda do Senhor, para que não morreis, porque assim me foi ordenado. No versículo 36, e Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela a mão de Moisés. Amém? Até aqui. Então, nós lemos o livro de Moisés, no qual Deus preparou, que foi a consagração de Arão e os seus filhos. Para a gente ter comunhão com o nosso Deus, a gente precisa largar tudo, né, meus irmãos? Primeiramente as coisas de Deus, para depois as outras coisas. Aí, então ali Moisés fez tudo aquilo que foi feito devido à ordem do Senhor, para que o Senhor pudesse fazer aquela parte da consagração, que nem foi dito aqui, né? Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis guarda do Senhor, para que não morreis, porque assim me foi ordenado. E o que Deus ordena será ordenado, meus irmãos. E Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Esta é a palavra que Deus tem mandado, e que Deus possa cumprir o desejo de vossos corações. Que a graça do Filho de Deus permaneça nas vossas vidas e que nunca desvie do caminho do Senhor. Que Deus seja hoje e eternamente louvado.